Olá! A gente começa o jornal de hoje falando sobre a PEC 171, que diz respeito à redução da maioridade penal. Confira na nossa entrevista de estúdio mais detalhes sobre o assunto. No início deste ano, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que tornam responsáveis penalmente os maiores de 16 anos. A PEC, que pretende diminuir a maioridade penal, é alvo de elogios e de críticas de diversos setores da sociedade. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor da UFOP, especialista em Direito Penal, André de Abreu Costa. Olá, professor, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Muito obrigado. Professor, para a gente começar a entender o assunto, o que diz a legislação brasileira com relação a crimes cometidos por menores? A Constituição brasileira prevê, no artigo 228, que os menores de 18 anos são penalmente responsáveis, respondendo na forma da legislação específica. Essa legislação específica hoje é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece dois patamares que são importantes para a compreensão da responsabilidade: crianças e adolescentes. São crianças, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoas com idade até 12 anos. Dos 12 até os 18, considerados adolescentes. Então, a legislação específica que trata dos chamados atos infracionais, que seriam os ilícitos praticados por adolescentes, é o Estatuto. E os responsabiliza nesta faixa etária, entre os 12 e os 18 anos incompletos. A partir dos 18, a legislação penal brasileira, com base inclusive no mesmo artigo 228 da Constituição, estabelece a plena responsabilidade penal. Então, hoje funciona assim: crianças não sofrem sanções nesse sentido, como punição ou como tratamento socioeducativo. Adolescentes sofrem essa retribuição, esse tipo de sancionamento, e os maiores de 18 anos respondem penalmente, respondem na forma da legislação penal atual. Então, professor, mas se o Estatuto da Criança e do Adolescente já trata de crimes cometidos por menores, por que então não alterá-lo ou torná-lo mais firme, ao invés de reduzir, mudar a Constituição e reduzir a maioridade penal? É uma das propostas. Uma das formas de compreender o assunto é de operacionalização e aparelhamento dos órgãos envolvidos com crianças e adolescentes. Então, um primeiro ponto importante é isso: talvez o aparelhamento adequado dos órgãos de Estado, dos órgãos de controle formal, que trabalham com adolescentes, que elaboram com adolescentes em conflito com a lei. Uma das ideias que havia, inclusive juntamente antes com a PEC 171, era justamente de você alterar o tamanho da punição, se é que a gente pode chamar de punição, aos adolescentes. Hoje o limite, existem diversas medidas socioeducativas, como o acompanhamento desses adolescentes, que a gente chama de liberdade assistida, por exemplo, e a internação, que talvez seja a grande demanda. Essa internação hoje é limitada a 3 anos, é o limite da internação, e é deixada para criminalidades específicas, para crimes mais graves, ou para adolescentes reincidentes. Então, talvez uma das possibilidades de trabalhar com o Estatuto é justamente de recrudescer, de tornar mais severa a medida de internação. O que também não é exatamente uma coisa muito fácil de fazer, dada a insuficiência dos estabelecimentos que recebem esses adolescentes. Mas é uma proposta que se chega a comentar, que se chega a cogitar, sim. Sim, mas a que ganha força é a da redução da maioridade penal. O que vem ganhando força atualmente é a da antecipação da responsabilidade penal, de tornar os adolescentes responsáveis penalmente a partir dos 16. Mesmo na votação ou nas propostas de emenda à Constituição, havia outras coisas, não havia só essa ideia. Havia a possibilidade de alterar para 14, havia a possibilidade de trabalhar com idade variável de acordo com a gravidade do crime, havia a possibilidade de tratar o adolescente como adolescente em alguns casos e como adulto em outros, a depender do caso concreto. A proposta da proposta de emenda 171 foi a que acabou sendo prevalente, de simplesmente antecipar-se a responsabilidade para os 16 anos. Então, professor, na sua opinião, por que ela tem ganhado força agora? Ela foi apresentada em 1993 e só agora ela tem ganhado esse patamar. Na verdade, desde então se vem discutindo sobre isso, vem se discutindo há bastante tempo mesmo, sobre essa possibilidade de você transformar a responsabilidade penal do adolescente, mudar o que está na Constituição, mudar o que está no Código Penal a respeito disso. Essa discussão ela não é recente, ela não é nova. Veja-se o projeto de emenda à Constituição. Eu acho que as condições ideais do Congresso Nacional
talvez tenham contribuído para isso. Há um bombardeio de informação acerca de violência praticada por adolescentes, o que faz também com que pareça haver uma demanda estrutural por responsabilizar esses adolescentes. Acho que talvez, e aí é só um talvez, é conjectural, é só uma suposição, talvez a gente possa pensar nas condições de informação atuais, né? Talvez no acesso à informação, talvez na quantidade de informação, talvez a estrutura atual do Congresso Nacional seja mais afeita a esse tipo de posicionamento, a um posicionamento que a gente vem chamando nas ciências criminais de punitivismo, né? Talvez seja um ambiente ético, histórico, que conduza para essa possibilidade. Acho eu que talvez seja mais nesse sentido. E talvez também essa visibilidade maior que a mídia tem dado a crimes cometidos por menores nessas últimas semanas, por exemplo. Pois é, isso que eu de certa forma tenho dito. Talvez o bombardeio de informação seja responsável por isso. Há se pensarmos com Bauman, por exemplo, há uma influência, um amedrontamento da população em geral a partir da renitência, da reincidência, do reforçamento da informação de que existem crimes graves, especialmente relacionados à violência, relacionados ao tráfico de drogas, com operacionalização de crianças e adolescentes. Então, quando a gente fica sabendo ou quando a gente é informado a respeito disso, pode ser que nossa sensação subjetiva de medo apareçam os adolescentes como alvo também, né, desse amedrontamento. Existe, obviamente existe. Existe a violência praticada por adolescentes, existem os adolescentes que estão em conflito com a lei pelo tráfico, existem, né, é inegável. Eu só não sei dizer se esse é o principal problema da legislação penal brasileira atual, né? Sim, professor, uma pesquisa recente do Datafolha apontou que 87% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal. Por que esse posicionamento? O que pode estar motivando esse posicionamento? Pois é, eu vinha conversando com os meus amigos que são especialmente da academia, que a gente diz que pertence aos outros 13%. Né? Assim, praticamente todas as pessoas que eu conheço não se posicionam favoráveis à antecipação da responsabilidade penal para os 16 anos. Agora, eu acredito, e mais uma vez, eu só acredito que isso decorre daquilo que a gente vem pesquisando e trabalhando com os nossos projetos de iniciação e com os nossos alunos, que é esse reforçamento da sensação subjetiva de medo. Quer dizer, a gente passa a achar que existe um problema estrutural que está relacionado com crianças e adolescentes e que precisa ser solucionado pela via da punição. Existem diversos autores que trabalham com isso hoje nas ciências criminais, dizendo que há uma demanda estrutural por punição. Quer dizer, está no nosso consciente a ideia de que a única forma, às vezes, de se solucionarem problemas relacionados à violência, à criminalidade, especialmente ao tráfico e tal, o único caminho é criminalizando, é antecipando a responsabilidade penal, é recrudescendo penas, é aumentando punição. Parece que existe uma demanda por isso. Então, isso talvez justifique que quase 90%, não sei da precisão do dado, mas que quase 90% da população brasileira admita e queira que você antecipe a responsabilidade para os 16 anos. Talvez seja isso. Então, professor, e justamente as pessoas que defendem a redução da maioridade penal costumam argumentar que há uma certa impunidade no país. Aqueles que são contra dizem que há um excesso de leis, na verdade, de punição. O que, na verdade, qual seria o quadro mais realista com relação a esses dois argumentos? Eu gosto de dizer sobre isso. Eu acho que é uma informação que as pessoas ou não têm, ou que não se atentam para ela. O Brasil hoje, depois do refazimento do cálculo pelo CNJ, a partir de uma mudança de um critério de cálculo, incluindo os presos em regime domiciliar, tem a terceira maior população carcerária do mundo. Isso é um título muito pouco honroso, é uma medalha de bronze que eu acho que eu não gostaria de ganhar. O Brasil perde hoje para os Estados Unidos e para a China como os maiores encarceradores do mundo. Isso faz com que o argumento da falta de punição seja estranho. Quer dizer, como se justifica dizer que no país não se pune quando você tem a terceira maior população carcerária do planeta? Então o argumento de não punir me parece um pouco desarrazoado. Assim, o Brasil pune, tanto que nós temos hoje quase 800 mil presos, num sistema carcerário que está apto a receber cerca de 500 mil. Então já hoje há um déficit de quase 300 mil vagas nos estabelecimentos prisionais brasileiros.
Existem hoje cerca de 250 a 270 mil mandados de prisão abertos sem cumprimento. Um cálculo razoavelmente fácil de fazer. A gente chegaria numa população de algo em torno de 1 milhão de pessoas presas se esses mandados fossem cumpridos, com estabelecimentos prisionais que cabem cerca de 500 mil pessoas. Então a gente tem um déficit de quase metade, né? Então dizer o Brasil não pune é no mínimo leviano. O que a gente vem dizendo, vem discutindo muito por aí fora, é que o sistema punitivo brasileiro ele é seletivo, ele acaba tendo clientes específicos, assim, ele é direcionado a um certo padrão de população, a uma certa camada populacional que vai continuar sendo atingida da mesma maneira se houver uma antecipação da responsabilidade penal. Continuaremos prendendo as mesmas pessoas, né? Tive a oportunidade de responder sobre isso há um tempo. Eu digo assim, olha, o Brasil pune mal e pune muito. A gente encarcera muito e encarcera de modo ruim, porque a gente usa o encarceramento como uma das primeiras medidas a se tomarem quando há algum tipo de criminalidade que nos chama a atenção. Até falava sobre isso, respondendo a uma questão sobre reincidência. Por que há tanta reincidência? Eu dizia, porque as condições sociais permanecem as mesmas. Então, se as condições sociais permanecem as mesmas, quando eu saio do estabelecimento prisional, eu volto para o mesmo ambiente. E aí a chance de eu voltar a delinquir continua sendo a mesma. Então, eu acho assim, o sistema punitivo brasileiro está hiperinflado, ele tem muita gente, mas ele tem uma camada específica, um público específico, um cliente específico. Então, nem pune pouco e nem pune bem. Pune mal, pune muito mal e pune muito. Sim. Professor, então, para o senhor, quais seriam as alternativas à redução da maioridade penal? Acredito sinceramente que antecipar a responsabilidade penal não é o principal problema da criminalidade brasileira. Existem pesquisas, dados não exatamente confirmados, que dizem basicamente assim, olha, que se envolve em criminalidade violenta no Brasil, cerca de 0,8% das pessoas com idade entre 16 e 18 anos. E aí, você dizer que 0,8% de uma população de quase 24 milhões de pessoas, não me parece ser exatamente o problema da criminalidade brasileira. Não me parece ser esse o problema. Se há alguma solução possível, se há alguma coisa que é possível fazer, talvez seja o enforçamento e o aparelhamento das instituições formais que trabalham, que laboram, que controlam os adolescentes em conflito com a lei. Talvez seja isso, aparelhar conselhos tutelares, aparelhar varas de infância e juventude. Isso talvez funcione. Eu costumo dizer que a gente responsabiliza pessoas no Brasil a partir dos 12 anos. Foi a primeira informação que eu te dei. No Brasil a gente responsabiliza, pela via do Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoas a partir dos 12. Então é estranho você dizer, os menores de 18 anos não respondem. Respondem. O problema é que a resposta está mal aparelhada. Os instrumentos de atuação nessa faixa de pessoas é que estão pouco empoderados, né? Acho que talvez um reforçamento do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos órgãos envolvidos com ele pode ser que resolveria. Quem sabe o recrudescimento de uma ou outra das medidas socioeducativas, né? De, por exemplo, a internação, criando-se espaços mais adequados para essa internação, fosse a solução. Não antecipar a responsabilidade, não vai resolver nada. Não me parece que muda nada. A gente vai continuar apontando para as mesmas pessoas e produzindo uma população carcerária ainda maior do que a gente tem. Minha opinião. Eu acho que falta ainda também acesso à educação, saúde de qualidade, áreas de lazer, programas de lazer, né? Que é onde esses menores possam estar utilizando e se aproveitando disso, né? Eu acho, foi o que eu te falei. Eu acredito que as condições sociais, em permanecendo inalteradas, elas vão continuar gerando esse mesmo público, essa mesma galera envolvida com infrações penais. Acredito que seja. Explicar as razões do crime, ninguém conseguiu até hoje, até porque a complexidade humana é muito maior do que isso. Mas uma das condições ideais para a produção de criminosos é justamente a falta da ambiência social adequada. Isso é absolutamente óbvio para nós, assim, hoje, no que a gente vem tentando estudar na criminologia. Ok. Professor André, muito obrigado pela sua presença aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço pela oportunidade. E a PEC, que pretende reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, vai passar por assembleias da Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Se nesses debates a proposta for aprovada, ela será submetida ao plenário da Câmara, onde vai entrar em votação. Para acompanhar o andamento da proposta, é só acessar câmara.leg.br.